Agora nós estamos aqui com a Roberta Tabarim. Ela sofreu assédio no primeiro dia do emprego dela. Eu vou conversar. Tudo bem, Roberta? Oi, tudo bom? Bem-vinda. Obrigada. Ah, cara de criancinha também. Roberta, então me explica. Você conseguiu o emprego, estava feliz da vida. Isso, foi minha primeira experiência de emprego, eu acabei engravidando nova e com 18 anos eu tive meu filho. Aí no grupo da escola, uma colega mandou que uma lanchonete próxima da minha casa estava contratando. Aí com a cobrança eu já falei, não, preciso de um emprego, Claro. eu vou lá. Aí eu fui, vários amigos meus foram, só que ele me chamou pro próximo dia. Ele falou assim, vem fazer um teste com a gente. Aí chegando lá, o gerente já me esperava numa mesinha e me chamou pra conversar. Falando que ia passar como funcionava mais ou menos os lanches, o cardápio e tudo mais. Aí eu super atenta, né, pra não esquecer o que ele tava falando. Claro. Ele começou a trocar o assunto. Desvirtuar a história. Completamente. Aí ele falou assim, então, várias pessoas vieram aqui trazer o currículo e tal, mas você me chamou a atenção porque a gente está procurando um corpo bonito. E ele fez assim com a mão, exatamente o gesto. Um corpo bonito, porque a gente está pensando em aumentar o estabelecimento, futuramente colocar as meninas para trabalhar de saia, para atrair os homens. Eu já percebi que estava tudo completamente errado e foquei no lanche, né? Porque, como eu falei, eu era muito tímida, minha primeira experiência com o filho pequeno, eu estava assustada, né? Aí então, o lanche, assim, o lanche, assado. a comida, o bife. E aí ele começou a ser super inconveniente. Me levou na cozinha para me apresentar a cozinha e era uma escada gigante. Eu já senti um desconforto na hora que ele pediu para eu ir na frente, porque ele conhecia o lugar, não eu. Então, ele falou, pode ir. Aí eu já fui, no meu pensamento, né, eu odeio esse cara, eu quero sair daqui, mas eu não sabia como reagir, eu era muito inexperiente. 18 anos, né? Exatamente, 18 anos. E aí seguiu o dia, e ele tinha algumas atitudes que me deixavam muito sem graça, né? Ele passava pedindo licença, tocando nas minhas costas, sabe? Aquele tipo bem nojento mesmo. E eu ficava ali só esperando a hora daquilo acabar para poder ir para minha casa, né? Eu lembro que nesse dia o estabelecimento é até perto da minha casa. O meu pai, preocupado comigo, foi até a esquina me ver trabalhando. E eu olhava pro meu pai assim, querendo chorar. Tadinho. E aí o dia aconteceu, né? Eu fui fazer como garçonete, né? Entrega numa mesa de uma garrafa. Sim. E eu tava muito nervosa. Então, na hora de levar a garrafa até o cliente, eu derrubei. Sim. Derrubei a garrafa todinha, assim, no colo do cliente, pedi desculpa e tudo pela situação, ter sido inconveniente, né? Tipo, pedi desculpa. E aí eles aceitaram e tudo mais. No final do dia, o dono chegou. O dono chegou, ficou conversando com o gerente um tempo e me chamou para dar o feedback. Eu achei que seria o quê? Não, você foi ruim, não vai dar. Até porque eu fiquei o tempo todo... Claro, nervosa, eu não fiz nada direito, eu só queria sair daquele lugar. E me surpreendeu quando o dono falou assim, você foi ótima. O gerente me passou o feedback, falou que você arrasou, que você é muito esforçada, que você pode conseguir o que você quiser. E aí foi isso, basicamente, assim. Eu lembro que ele se exibia bastante também. Ele falava sobre carros, sobre viagens. Ele ficava abordando o assunto com os funcionários. Todo mundo ninguém nem ligava porque ele falava. Mas ele ficava assim, lembra aquele dia que eu levei vocês na minha cobertura? Olha a minha viagem, que eu fui pra tal lugar. E eu nem aí pra onde ele foi. Eu nem tava ouvindo o que ele tava falando, mas ele tentava a todo momento me impressionar. E aí, quando você foi embora, afinal... Aí o expediente acabou, eles me contrataram, né? Falaram pra eu voltar e tudo, que eu ia ficar de teste num período de 30 dias, mas eu não tive coragem de voltar, óbvio. Aí eu cheguei em casa, eu vi os meus pais com expectativas, né? Perguntando como foi e tudo mais. Eu falei, foi bem. Eles falaram que quer que eu volte, eu vou pensar e tudo mais. Aí nisso, meu marido chegou do trabalho. Ele falou assim, aí, como foi? Eu só chorei. Ele falou, o que foi? Me conta. Mas eu tinha muito receio, sabe? De explicar tudo do jeito que realmente foi. E tinha medo também de voltar lá, das pessoas falarem, não, vamos lá, vamos brigar. Eu muito tímida, com receio. Eu falei, não, eu não quero voltar, eu não quero ir nunca mais. Eu só não quero ir. Aí minha tia, que estava na minha casa na época, ela falou assim, não, vamos, você tem que receber pelo menos o seu dia. Você ficou lá 6 horas. Eu falei, eu não quero nada, eu não quero nunca mais voltar. Claro. Foi assim. Ai, que péssimo isso, né? Uma menina de 18 anos, gente. Um trauma desde o primeiro emprego, no primeiro dia acontece uma coisa dessa. Como que você foi superando?
Então, na verdade, eu continuei sendo tímida mesmo por um tempo. Aí depois eu tive uma oportunidade de trabalhar no shopping. Que foi aí que eu tive entendimento realmente de tudo que aconteceu. Porque eu fui perdendo a timidez, eu fui entendendo como as coisas funcionavam. Eu falava, peraí, não tá certo. E aí eu, como youtuber, eu tenho um canal no YouTube, eu compartilho bastante as minhas experiências. Eu falei, não, eu vou compartilhar isso. Porque alguma pessoa pode se calar na mesma situação que eu, né? E poderia ter tido um desfecho bem pior. Porque eu percebi que ele teve confiança em saber que eu tinha um filho pequeno e que eu precisava do trabalho. Então, assim, se de fato uma pessoa que precisa muito, eu tive o privilégio de, né, não voltar. Mas tem pessoas que precisariam voltar e teriam que conviver com aquilo. Então, eu fiquei durante uma semana, 2 semanas com isso na minha cabeça, pensando muito o que fazer, porque eu não estava feliz de não ter voltado, mas eu não queria voltar. Claro. E várias das minhas amigas, as pessoas do meu colégio, foram entregar o currículo lá. Então, eu imaginava que ele poderia fazer isso com outras pessoas. Com certeza ele deve fazer. Exatamente. Porque é uma característica de personalidade recorrente. Você vê essa coisa dele se mostrar, de ter essa necessidade. A cara da Eliana. A Eliana tá tipo... Ele assim... Gente, que raiva, né? Eu não posso falar tudo que eu penso. Não pode, né? Que eu gostaria de sugerir. Então. Isso aconteceu com a minha sobrinha, numa agência famosérrima de propaganda, onde ela, no primeiro dia como estagiária, foi pega num elevador, à força. A sua sobrinha? Nossa, não é boa coisa, não. Você fez o quê? Usei a lei, né? Assim... A meu favor. Tá certo. A favor da vítima, né? Não foi nem da minha sobrinha, né? Foi a meu mesmo. Foi um erro desse moço. Não dá, né? Não, e eu tô falando de uma grande agência. Não pode, gente. É impressionante isso. As pessoas são completamente... Eu não entendo por que fazem isso. É uma coisa que sei lá, um ímpeto que o homem não consegue se controlar. Eu acredito que vem muito pela sociedade, que a gente fala da sociedade machista. Foi criada aquela coisa que a mulher está sempre à disposição. A mulher é a mulher que quer casar, então ela vai estar interessada num homem mais rico, num homem que pode mais velho, mais poderoso. Mas tem um monte de mulher que quer, não aquela, talvez. Mas não aquela. E ele tem que aprender a aceitar o não. Porque o homem, normalmente, a característica desses homens são homens narcisistas que não têm essa noção e que precisa daquilo para se sobressair. Então ele não consegue aceitar o não. Como que você não me quer? Olha quem eu sou. Você é muito menos do que eu sou muito melhor que você e você não me quer. Talvez queira, mas aquela não. Aquela não quer. Mas é aquela que ele quer, porque representa um desafio. Ele vai atrás daquela que é difícil. A menininha que é novinha, primeiro emprego, tímida. Aquela que é mais extrovertida, ela consegue ter mais um jeito de sair. Pega uma Carla Prata da vida que dá 3 berros. Exatamente. Tanto é que eles assustam. Eles realmente assustam porque ele não está esperando. O homem ainda hoje não espera que a mulher reaja. Pega uma mulher mais já experiente, uma Carla Prata. Essa aqui que fala, como assim? A pessoa vaza. E aí? Mas isso não quer dizer que a gente não tenha medo, né? É porque você quebra a intenção da pessoa. Não, ele disse que o cara ainda ficou ligando pra saber se ia voltar, não teve uma coisa? Sim, porque aí eu não voltei, né? O combinado era voltar num outro dia e eu nunca mais voltei, nunca mais respondi. Ele ficou ligando? Ele mandou mensagem no WhatsApp, ligou, e aí eu nunca mais retornei, não voltei. E aí, respondendo a sua pergunta, eu consegui ficar mais livre dessa situação quando a conhecida que indicou esse emprego, ela soube de uma discussão que houve lá, porque o dono que me contratou, ele foi super atencioso, não faltou respeito. Isso, aí eles tiveram uma briga umas 2 semanas depois, que eu nunca vou saber o motivo, mas que ele foi demitido por justa causa. Então eu consegui respirar em paz. Ai, que bom, né? Porque o cara ele é do lado da sua casa, né? Isso era bem pertinho. Ai, que horror. E ainda tinha acesso ao seu endereço, porque tinha lá na ficha, né? Sim, eu fui a pé. Eu contei a minha história. Tipo, falei, não, é que fui mãe nova, eu preciso de um emprego. Ele se aproveitou completamente, tentando conquistar, né? Que maldade. É cruel isso. Todo mundo acha que esse assédio, né, é de natureza verbal, não. Pode ser de natureza gestual. Sim. Aquilo que ela falou do corpo. Isso já é um assédio. Porque tem um monte de coisa que faz, eu não vou fazer aqui agora, que é um monte de... Então, e na verdade ele pediu pra eu ir de legging também, mas como na verdade era uma lanchonete, eu pensei que pudesse ser por conta do trabalho, mas ainda assim isso me deixava mais sem graça, nessa questão de subir a escada, de tudo mais, porque era uma roupa que eu já não me sentia tão confortável assim. O assédio pode ser gestual. Não, claro. E o assédio, ele causa muita dúvida na mulher, porque às vezes a forma como a pessoa olha, igual você falou, ele passava e encostava na sua mão, era aquele assim,
será que é maldade da minha cabeça? Sim. E não sei o que, eu que estou imaginando. E isso vai confundindo a mulher cada vez mais, porque a gente começa a acreditar, acho que eu que estou levando a mal e não é. Ele está querendo ser gentil, tem aquela mania de pegar. Não, tem que entender que não é para pegar, Esse negócio não é de para espaço encostar. físico, é por isso que eu perguntei. Tem uma coisa que quando a pessoa chega muito perto, aquela pessoa não pode chegar muito perto, já está invadindo o seu espaço físico. Ninguém chega aqui, né? A não ser alguém que muito esteja, íntimo, que você queira tipo, que chegue. Não dá para chegar aqui, pelo amor de Deus. Ainda mais agora com o Covid, 2 metros é longe, hein? É bom ficar bem, mas não é. Tá certo. Olha, isso acontece muito em metrô. Eu pegava muito metrô e ônibus para ir para o colégio, para ir para a faculdade. Várias vezes, homem, já quando eu sentia, aí eu já olhava de cara feia, Nossa, eu já também saía, já xingava, muito. eu também, acontece Thalissa. muito em metrô. E ônibus também, já aconteceu comigo no ônibus demais. Metrô, ônibus. Carla, isso deu sede a uma nova lei. Vocês devem lembrar que daquele tem só indivíduo mulher, daquele indivíduo que ejaculou Na moça. na moça. Não tinha crime para isso, né? Era uma contravenção penal. E a partir de 2018, pelo menos, já tem crime. A pessoa ejaculava na pessoa no ônibus e estava tudo certo? Era era uma contravenção, assim, uma contravenção. uma porcaria, E também entendeu? não tinha como provar que realmente você não sabe se foi porque estava muito cheio. Como você assim? Você pode dizer assim, não, é que está muito cheio, estão prensando. Então, esse foi o meu receio também, porque na hora de passar a história, como ela falou, eu poderia contar pros meus pais, para quem que fosse, da minha forma, e chegar lá e ele falar, não, foi ela que fez assim. A mulher sempre então, acha a isso, vítima ainda tem medo, o que não deveria acontecer, né? Não, a gente fica Mas agora eu sei reagir. Que bom. Mas isso que foi bom, que você aprendeu e está falando para as pessoas. Bonitinha. Porque a gente precisa reagir. Eu acho que faz parte do seu bem-estar emocional e psicológico você ir e reagir e, assim, procurar aquilo que é seu direito mesmo. Se você se sentiu invadida, realmente ir atrás daquilo que é seu direito. Ah, sim, exatamente. Roberta, obrigada, viu? Você é muito corajosa, parabéns. Obrigada a você, foi uma honra. Com certeza você vai arrumar empregos maravilhosos, viu? Obrigada. Fala muito bem, corajosa, parabéns. Obrigada Que mesmo. fofa, né? Imagina.